destacava ele. Né? E hoje a gente sabe que isso tem um poder gigantesco na vida das pessoas. Ótimo. A gente, para desenvolver essa inteligência emocional, a gente vai precisar de uma pessoa, de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra para ajudar a gente a desenvolver? Dependendo do quadro, sim. Né? A ajuda ela é muito bem-vinda porque esse profissional vai dar o suporte, o acolhimento, né, nesse processo. Mas o ideal, se a gente fosse pensar, né, em termos de prevenção, é que a gente possa desenvolver isso, por exemplo, como programas educacionais. Né, na própria escola, a gente tem já alguns programas de educação emocional positiva, que a gente já começa a desenvolver com crianças bem cedo, a ideia de auto-monitorada, de perceber o que está acontecendo no próprio corpo, de perceber o corpo do coleguinha, né, quando o coleguinha está mais estressado, né. Além disso, a própria família, né? A família é um modelo de padrão emocional, né? Então, uma família mais organizada, que também entende seus processos emocionais, vai conseguir passar isso para a criança, para o adolescente, né? Então, logicamente, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente é profissional estratégico nesse cuidado. Mas é o ideal, né, eu ainda tenho esse sonho, que a sociedade como um todo consiga se perceber e ajudar as pessoas, se ajudar, né, vamos dizer, se reconhecer. A gente não tem como não falar daquele filme, né, do Divertidamente, né, não tem como não falar, porque ele acho que é a base da contemporaneidade, né, que introduz de uma maneira muito lúdica e assim e muito didática e, por incrível que pareça, com muita base científica, o que é a inteligência emocional. A partir do momento que você consegue fazer, ele faz você reconhecer o que é raiva, você reconhecer o que é tristeza, você reconhecer qual é a importância de cada emoção na nossa evolução. Tudo isso, né, são os princípios básicos realmente da inteligência emocional. E assim, é isso que faz com que a gente consiga se relacionar bem com outras pessoas. Acontece que a gente não consegue controlar os outros. A gente começa se controlando. E o primeiro ponto, né, a base da inteligência emocional começa por isso, entendendo que a gente pode se regular. E depois, como é que a gente pode influenciar a relação com os outros. Né? Então, esse ponto, os profissionais de saúde são os ideais. Né? Na escola, né, na escolinha, as pessoas já têm alguns exercícios que eles têm feito, né, do tipo, vamos dizer, tem um desenho de uma festa, e aí qual é a emoção respectiva relacionada a essa festa? Aí você olha, porque fala assim, verbal ou não verbal, então alegria para um rostinho alegre, né, tristeza para não tristeza, porque existem pessoas que têm muita dificuldade de reconhecer a emoção nos outros e em si. Que não sabe dizer, não sabe... E assim, não é pouco não. Homens costumam ter muita dificuldade disso. Né, Homero? Verdade. Cutucou na hora certa. Sim, costuma ter mais dificuldade de conseguir reconhecer a própria emoção. Não sabe a diferença direito entre raiva, tristeza, frustração, né? Só para completar, eu acho que esse raciocínio, doutor, e a Fran também, no dia a dia, o que essa falta de reconhecimento ou o reconhecimento das emoções, eles podem influenciar na rotina, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal de cada um? Acho que constantemente, né? Assim, a gente sabe que a gente tem uma rotina muito estressante, muitas demandas, né? Muitas sobrecargas, né? E uma forma de gente tentar conseguir monitorar e resolver os problemas que aparecem para a gente é justamente a capacidade de resolução de problemas, né? Seja pagar uma conta ou resolver um problema complexo com o seu marido, por exemplo, é justamente você perceber como é que você está, qual é o impacto daquele estresse em você. A gente fala que uma situação de crise, o estressor, o que é externo, ele vai te impactar, mas a sua capacidade de resolver crise, ela vai estar relacionada com a sua automonitoria. Como que você percebe esse estresse? Como que você sente esse estresse? Os estresses vão acontecer e estão cada vez mais presentes, né? Mas a nossa capacidade de identificar como esse estresse está batendo no nosso corpo, que grau de irritabilidade, que medo que a gente tem, né? Que otimismo,
essa capacidade de identificar em nós o impacto do estressor vai também influenciar na forma como eu resolvo esse estressor. Né? Então, é um espaço, identificar a emoção vai ser o espaço entre o estresse, entre o estressor externo e a capacidade de resolver esse estressor. E a nossa vida é resolução de problemas. Então, a gente precisa ter esse espaço que é o reconhecimento da emoção, do que está acontecendo comigo, do que eu posso fazer a partir disso. A gente, assim, a gente entender as consequências de um problema com inteligência emocional, geralmente quando eu penso numa pessoa com baixa inteligência emocional, eu penso numa pessoa rígida, né? É muito importante que a gente lembre que a gente precisa ter uma certa flexibilidade para estar no mundo, porque o mundo não vai ser como a gente gostaria que fosse. A inteligência emocional tem altíssima relação com essa flexibilidade, com a nossa capacidade de, beleza, desse jeito não vai dar para fazer exatamente, então como é que eu posso me adaptar para ser de outra maneira? É por isso que todo mundo fala, tem tanta relação com resiliência. Então, assim, aquela pessoa que não consegue reconhecer as emoções no outro, por exemplo, que gera realmente um problema com empatia, ela não vai conseguir criar relações, basicamente. Então, ela não vai conseguir negociar direito com aquela pessoa, ela não vai conseguir prever o que a outra pessoa gostaria para que ela faça algum movimento, né? E quando ela não reconhece as próprias, que é o mais comum, ela costuma responsabilizar o outro, ou a todos, ou ao mundo, pelo que ela está sentindo. Assim, eu não estou com raiva, não. Vocês que estão me irritando. Entendeu? Ponto. É o clássico, né? O clássico, né? Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui, Aninha. Bom dia, doutores. Bom dia a todos. Como utilizar a inteligência emocional para liderar e motivar a equipe cada vez mais? Obrigado. Boa. Eu adoro esse tema, né? Então, excelente ponto. Primeiro que a gente estava colocando assim, liderar uma equipe não é um processo fácil. Tá? O processo de liderança, ele envolve como base a empatia, envolve o otimismo, e não é a positividade tóxica, tá? A gente está falando assim, da pessoa conseguir contagiar os outros, mas também conseguir perceber, vamos dizer, eles falam assim de read the room, né, que é a leitura do ambiente, a leitura de o que as outras pessoas estão sentindo para conseguir se conectar a elas e elevá-las de alguma forma, né, ou dirigi-las para um determinado objetivo. Sem essa capacidade de conexão, é impossível a gente motivar ou conduzir uma equipe. Por isso, assim, a inteligência emocional é basicamente a base da liderança, do que a gente considera assim, liderança corporativa. Eu adoro esse termo que você usou, Davi, conexão. Para a gente se conectar com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja para a gente aumentar, para a gente dar conta da rotina e da produtividade, a gente precisa se conectar, a gente precisa estar atento, né, àquela pessoa e a nós mesmos. E a emoção que vai fazer, né, as emoções é que vão fazer esse processo mesmo de atenção para o que eu estou sentindo, para o que o outro precisa, para que eu consiga alinhar da melhor forma rotina, né, uma estabilidade de rotina e o alcance de produtividade, de resolução de problemas, né? Então, a conexão, inclusive com a gente mesmo, porque quando a gente presta atenção nas nossas emoções, a gente se conecta com a gente e o oposto acontece muito, né? A gente desconectado do que está sentindo e pensando, mas essa conexão conosco e com as outras pessoas vai fazer com que a gente entenda o que o outro espera, o que eu preciso atingir, o que eu espero do outro, e isso é importante no processo de trabalho, né, de liderança, de equipe e na vida de uma forma geral, nas relações. Quando a gente pensa assim, em liderança, a gente está falando assim, de equipe, né, e a gente já fala, exatamente, a conexão, resolução de problemas, ela não é matemática, ela é afetiva. Na maior parte das questões, ela é afetiva. Por isso, a gente precisa de um manejo emocional. E aí você vai ter que saber como é que você vai controlar a sua. Né? Como é que você vai saber, como é que você vai controlar o seu tom de voz, a linguagem corporal, né, para conversar com uma pessoa. Isso tudo envolve inteligência emocional. Olha só. E essa parte de controle, ela vai sendo adquirida junto com, assim, ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo a lidar com as emoções, adquirindo a inteligência
inteligência? É mais ou menos isso? Vou resumir a pergunta da Aninha. Trocar o pneu com o carro andando, é isso? Mas porque o pneu vai surgindo conforme o carro está andando, né? A gente desenvolve desde criança, né? Vai da nossa criação, que a Fran estava dizendo, assim, né? Pais que expressam a emoção, falam, olha, eu me senti desse jeito. A criança entende, pera, existe essa sensação. E eu posso produzir essa sensação numa pessoa. Então a gente começa por aí. Então, assim, quando a gente... o melhor momento realmente é na infância, como eu estava colocando, um exercício infantil de inteligência emocional muito fofo, uma amiga minha me ensinou. Não porque eu sou criança, né, gente? Ela me ensinou que era assim, o autocontrole, ele faz parte da inteligência emocional. Então, ela ensinava para as crianças assim, você vai pegar uma xícara de café imaginária, tá? Uma xícarazinha assim, e aí você vai cheirar o café, na verdade ele fala chocolate quente, né? Vai cheirar o chocolate quente, aí inspira, e aí você vai soprar, porque está muito quente. Aí você inspira. Agora de novo. Então aquele exercício que a gente faz respiratório de controlar a expressão para criança é muito difícil. Mas se você colocar ela para imaginar, é muito mais, assim, é mais lúdico, exatamente. Então você ali consegue fazer ela, eu posso acalmar aqui. Então é por isso, a gente vai desenvolvendo isso sim ao longo da nossa vida. E aí, respondendo de novo aquela sua pergunta, né? O psicólogo, o psicanalista, o psicoterapeuta, são os melhores profissionais para isso. Existem muitos psiquiatras que trabalham, eu trabalho muito com isso, né? Pascalmente a gente trabalha muito com inteligência emocional. Mas a pessoa que quiser desenvolver de verdade, né, ela vai ter que reconhecer os esquemas cognitivos dela, né, a história dela, como isso é expressado na terapia. E aí, esse conhecimento vai realmente de cada um, então, porque cada um tem uma história, cada um tem uma genética, uma vivência. Isso é muito importante reconhecer, né? Porque, pensando no que você perguntou anteriormente, a questão do controle, o controle seria como se fosse a ponta do processo, né? Você conseguir se organizar adequadamente para poder corresponder a uma expectativa. Mas antes desse controle tem todo um processo de reconhecimento, né? De identificação da emoção, identificação, né, do que a gente chama de gatilhos, né, do que dispara em você aquela emoção, aquele sentimento. Isso é história, né? Então, pegando o que o colega falou do carro andando, é o carro andando. Porque a gente precisa entender que buraco a gente passou, né? Por quais estradas que a gente andou, para a gente entender porque que aquele pneu desgastou ou está com aquela dificuldade, né, com aquele problema. Então, o controle, vamos dizer que é a ponta do iceberg, mas a gente precisa entender que tudo que vem antes, isso é história de vida, por isso que é um processo longo de entender, porque a origem da minha raiva, o que dispara a raiva em mim, a forma como eu sinto, é diferente do Davi, é diferente de você, né? São outras perspectivas e é isso, a individualidade do processo, né? A gente tem um quadro geral dessas emoções, mas a individualidade do processo é o que vai dar cor ali para aquilo que acontece. Muito bom. Tem pergunta, Homero? Tem mais uma aqui, eu vou fazer para dar tempo de responder. Bom dia, doutores, bom dia a todos. Como utilizar a inteligência emocional e me colocar no lugar da equipe? Por exemplo, como entender o limite do outro e aplicar no dia a dia mesmo essa questão da empatia? Obrigado. Eita, que é difícil essa, hein? Dá tempo de responder, né? Dá tempo de responder. Bom, vamos pensar, porque na verdade por onde começa essa pergunta? Como se colocar no lugar do outro? Isso, e como melhorar a inteligência emocional da equipe, né? Aplicando a empatia. É meio que essa pergunta. Assim, se a pergunta está falando, na verdade, de uma condição de realmente institucional, né? Um esquema corporativo, geralmente a gente faz isso por dinâmicas. Tá? Existem diversas dinâmicas que podem ajudar a gente a conseguir compreender qual é o lugar do outro. Uma das coisas que ajuda muito, né, é a gente treinar uma equipe a aprender a se comunicar. Né? Então, assim, a maioria das pessoas não conseguem... Primeiro, já tem dificuldade de reconhecer o que sentem. Né? Dificuldade de reconhecer que o que sentem parte de um pensamento, parte de uma crença.
Né? Então, por exemplo, a gente, assim, a Aninha falou uma coisa pra mim e eu fiquei chateado, uma coisa que não deixaria a Fran chateada. Isso com certeza, na verdade, tem a ver com alguma crença que eu já tenho, que não tem nem a ver com a Ana. Então, a maioria das pessoas não conhecem essas crenças, as próprias. Então, assim, a gente aprender, então, como falou, sobre si, e em seguida aprender a comunicar o que eu estou sentindo e quais são as minhas necessidades, já faz parte, assim, já é assim, metade do caminho para a gente conseguir desenvolver vamos dizer, essa inteligência emocional grupal, né, entre as pessoas. Depois a gente tem que aprender não só a comunicar nossas emoções, mas a negociá-las. Né? Por exemplo, se você se sente assim, eu realmente entendo se colocar no lugar da pessoa, porque empatia também é treinável. Empatia existe, e empatia não é uma coisa simples, tipo, eu tenho, você não tem. Existem graus, existem tipos de empatia. Né? Existe a empatia cognitiva, né? Afetiva, que é uma, tipo assim, eu sinto o que você sente, ou a outra, eu entendo como você, eu entendo o que você tá passando. Né? Então, tudo isso vai sendo aplicado em dinâmicas dentro de um ambiente corporativo. Né? Eu gostei disso que você falou, Davi. Eu acho que o processo comunicacional, comunicar, né, uma equipe que tenha liberdade de comunicação, né, que tenha clareza nos objetivos, no entendimento daquilo, né, tem uma maior expressividade, né, seja emocional ou seja dos problemas, vai conseguir lidar melhor, né, com o que sente, né, individualmente, e comunicar de uma forma mais segura, acolhedora, né? Então, a emoção também pressupõe isso, que a gente consiga expressar, né? Também não adianta só sentir, a gente também precisa ter uma expressividade emocional. Inclusive para resolver problemas, BOs, pepinos, atingir objetivos. Né? Ou adendo aqui, tá, gente? Que a Fran é terapeuta de casal e de família. Se a gente tivesse tempo, eu chegaria nesse ponto. Porque assim, tem uma muitos pessoa BOs e muitos sabe resolver muito BO, é a Fran. Nossa, mas eu falei aqui fora do microfone, porque se a gente tivesse tempo, eu realmente chegaria nessa parte do familiar, dos relacionamentos. Porque às vezes a gente perde tanta coisa, deixa tanta coisa passar e vai só jogando para debaixo do tapete, justamente porque a gente guarda as emoções, a gente não expressa da forma correta. Quando expressa, joga tudo de qualquer jeito e aí só ladeira abaixo. Maravilhoso. Encerramos aqui, Homero. Infelizmente que o tempo acabou, né, Aninha? Passou voando. Passou voando. A gente volta na sexta-feira que vem com mais um Calma Aí. Dr. Davi Sender, muito obrigada. Francesca, brigadérrimo. A gente espera ela aqui de novo, viu, doutor? Não tenha a menor dúvida, gente. A gente vai chamar para falar de todos os BOs, como a gente pode resolver. Né? Como a gente pode resolver esses BOs. Obrigado, gente. Obrigado, Fran, e obrigado, ouvinte. Obrigado, doutor Davi Sender. Obrigado, Fran. Prazer recebê-la e conhecê-la. Sexta que vem tem mais Calma Aí, 8h30, né, Aninha? Isso aí, Homero. Olha, para